Oi pessoal! Se o seu foco quando você começa a perder peso é um número que aparece na balança, é bem possível que você deixe de lado alguns detalhes que são essenciais para que você evite reganhar todo esse peso que você está conseguindo perder e também que você não faça com que essa perda de peso comprometa a tua saúde. É claro que a gente tem que ficar feliz quando esses resultados começam a aparecer, mas esse não deve ser o único referencial de sucesso ou não na perda de peso. Existem sinais que o nosso corpo dá que eles conseguem nos dizer aos poucos se essa perda de peso está sendo saudável ou não. Se esse assunto te interessa, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me ajudar na distribuição desse conteúdo. Antes de tudo, você tem que entender que aquele número que você vê na balança é uma soma de tudo que compõe o teu corpo. Nisso a gente tem que considerar massa muscular, massa de gordura, ossos, órgãos, líquidos, sangue. Tudo isso vai ser aquela soma que vai dar aquele resultado final. Só que, por exemplo, se você exagerou no consumo de sal, você vai estar mais inchada e esse número vai dar maior. Se você, por exemplo, acabou de tomar 1 litro de água e vai se pesar, esse número vai ficar maior também. Outro detalhe também é, por exemplo, se você se pesa depois de uma atividade física. Você tem que considerar que você teve perda de líquidos pela transpiração nessa atividade, então esse peso pode dar diferente também. Conseguiu perceber que esse valor ele pode ser moldado por várias situações? Se fixar somente nesse número como referência de você está tendo uma evolução positiva ou não na perda de peso, pode ser um pouco frustrante, porque esse peso, exatamente esse número, ele varia por várias situações. E quando a gente observa perdas de peso muito rápidas, você pode ter certeza que junto com a gordura muita coisa foi embora, e às vezes muito mais do que a própria gordura. O ideal é que a perda de gordura fique na faixa de 70% a 75%, enquanto que a perda de massa muscular não ultrapasse muito mais do que 25%. Esses são valores referenciais, não é uma regra que a gente consegue aplicar para todo mundo, mas ele já consegue direcionar a gente para saber se essa perda de peso está vindo de maneira saudável ou não. E por mais cuidado que você tenha, qualquer restrição calórica vai impactar na tua massa muscular. E quanto maior a restrição calórica, maior a chance de você perder esse peso que a gente chama de peso magro. Quando a gente fala de perda de gordura no emagrecimento, é importante você saber que o nosso corpo tem a capacidade de perder de 2 a 3 quilos de gordura em um mês. Todos os valores que são superiores a isso se apoiam muito na perda de líquidos, que pode ser que você esteja com uma retenção de líquidos, com um volume de líquidos maior do que o ideal, então ok, se parte dessa perda for por esse excesso de líquidos também, mas também essa perda ela vem associada com perda de massa muscular e de massa óssea. Essas duas perdas são perdas que vão prejudicar muito a tua saúde. A capacidade de queimar mais ou menos gordura nesse processo de emagrecimento é influenciada por várias situações, como o nível de obesidade que a pessoa estava quando ela começou esse processo de emagrecimento, o sexo, a idade, ela fazer ou não atividade física, ela ter alguma complicação metabólica, alguma variação hormonal, algum problema hormonal. Então é um processo bastante delicado. Uma pessoa com um grau de obesidade maior, ela tem uma capacidade de queimar muito mais gordura e perder muito menos massa muscular do que quando a gente compara com uma pessoa, por exemplo, que tem apenas sobrepeso ou que ela é uma pessoa considerada saudável, que tem um IMC abaixo de 25, mas que está buscando a perda de peso por questões estéticas ou até por questões de insatisfação corporal. E quanto mais perda de massa muscular, mais impacto no seu metabolismo. Sabe aquelas pessoas que se apoiam na justificativa de que não conseguem perder peso porque o metabolismo é lento? Não é bem que o metabolismo é lento, mas a questão é que ele vai ser mais ou menos ativo de acordo com os estímulos que a gente oferece para ele. A perda de peso por si só já é suficiente para reduzir o nosso metabolismo, que basicamente é a taxa de toda a energia que a gente gasta ao longo de um dia. Mas quando você tem uma perda de peso com uma perda de massa muscular muito grande, o impacto no teu metabolismo vai ser maior ainda, fazendo o teu metabolismo ficar realmente mais lento e gastando menos energia ao longo do dia. Você já ouviu falar que o tecido muscular é metabolicamente ativo? Isso significa que esse é um tecido que faz o nosso corpo gastar mais energia para manter ele vivo, para manter essa composição corporal assim. Então ganhar massa muscular é bom. O nosso foco na perda de peso é preservar essa massa muscular. Ou seja, se esforçar para manter essa massa muscular é uma estratégia para evitar que você tenha efeito sanfona, para garantir que você consiga manter esse peso perdido por mais e mais semanas, mais meses, por muito mais tempo e também para garantir muito mais qualidade de vida e saúde para você.
Daí você me pergunta, mas Nutri, como que eu vou saber se eu tô perdendo massa muscular ou não? existem alguns sinais que o nosso corpo dá que tem uma relação muito grande com a perda de massa muscular maior do que o ideal. Então anota aí que são detalhes bastante importantes. Primeiro, você se sente cansado com frequência. Sabe aquela sensação de estar sempre indisposto, sempre cansado, com preguiça, com muito sono ao longo do dia? Isso pode ser um indicativo de que a perda de peso que você está apresentando esteja vindo com uma quantidade de massa muscular muito grande. Independente de você fazer atividade física ou não, você tem que pensar que a nossa massa muscular ela é responsável para a execução das nossas atividades rotineiras. Então, se você tem essa indisposição, essa dificuldade, pode ser que você esteja comprometendo a tua saúde e em casos mais graves a gente consegue comprometer até a nossa imunidade. Para quem faz atividade física, esse é um referencial ainda mais fácil de ser percebido, porque, por exemplo, vamos pensar que você faz musculação. É bem possível que a quantidade de repetições que você deva fazer não esteja evoluindo, que a quantidade de carga também não esteja evoluindo conforme o teu treinador gostaria, ou, por exemplo, se você faz uma corrida, a sensação que você vai ter é que você está sempre cansado, sempre precisando colocar muito esforço em treinos que você já poderia ter evoluído. Segundo, flacidez. A perda de peso sempre vai ser mais expressiva onde a gente tem mais reservas de gordura. Então, se a região mais comprometida for a região abdominal, para mulheres também a região de coxas e de quadril, a chance de você perder massa muscular e começar a perceber flacidez nessa região, ela é muito maior. A massa muscular ajuda a dar estrutura para os nossos tecidos. Então, caso você esteja conseguindo perder peso, mas percebendo que você está ficando bastante flácida, pode ser que essa perda muscular está muito expressiva. Então, talvez dar um passinho para trás e reavaliar os hábitos que você está fazendo para ter essa perda de peso, talvez seja mais interessante. Terceiro, perda de peso muito rápida. Lembra lá no começo, quando eu falei para você que a gente tem uma capacidade limitada de queimar gorduras ao longo de um mês? Então, se você estiver apresentando uma perda de peso muito acentuada, é bem possível que junto com a gordura, outros tecidos estejam sendo perdidos. Caso você esteja reduzindo uma retenção de líquidos, ok, mas uma dica é você ficar atento a perdas muito maiores do que 1 a 1,5 kg por semana. Se você estiver perdendo mais do que esses valores, é bem possível que a tua perda de massa muscular esteja muito alta. Quarto, queda de imunidade. Sabe aquela pessoa que fica doente ou resfriada com frequência? Isso pode ter relação com a perda de peso não saudável e muito rápida. Quando o nosso corpo está mal nutrido, e isso pode acontecer por conta de uma dieta muito restritiva, um grande impacto que acontece é na nossa flora intestinal. E a nossa flora intestinal tem uma relação muito grande com a imunidade. Então, se você tem perdido peso, mas você percebeu que a tua imunidade não está tão boa, que você tem ficado doente com mais frequência do que você ficava antes, talvez seja interessante rever o que você tem feito na tua alimentação. Talvez dar alguns passinhos para trás, pensar numa perda de peso um pouquinho mais gradual, mas que vai ter um impacto muito menor na tua saúde. É muito importante você ficar de olho nesses sinais. E mais importante ainda é você entender que perda de peso ela é interessante, mas não de qualquer peso. Não faça restrições excessivas na sua alimentação. E se você tiver dificuldade para isso, busque um nutricionista e peça ajuda para estruturar esse planejamento alimentar de uma maneira que tenha menos impacto na tua saúde. Priorizando a tua saúde, você pode ter certeza que a perda de peso ela vai ser uma consequência e gradualmente você vai colhendo os resultados. Espero que tenham gostado do conteúdo, um beijo e até a próxima!